Meus queridos irmãos, saúdo com a paz do Senhor. É com uma grata satisfação e alegria que mais uma vez chegamos até os irmãos para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Aqui estamos já na lição 11, né? Lição 11, avançando muito rapidamente esse trimestre, chegando já ao finalzinho dele. Nossas lições, os irmãos que têm acompanhado eu creio que têm aprendido muito, né? Crescido bastante, conhecendo mais sobre a Trindade, e como consequência, né, sobre Deus, Jesus, Espírito Santo, seu relacionamento, né? E tem sido de grande bênção para todos nós, né? Temos crescido bastante, aprendido bastante. Chegamos hoje na lição de número 11, Pai e o Espírito Santo. Vamos ver esse relacionamento, né, essa ação do Espírito Santo junto a nós, né, e aí junto ao Pai também. É uma lição muito preciosa, né? Quem dera pudéssemos absorver tudo que tem nessa lição e nunca mais esquecermos dela, né? Nós vamos ver aqui muitos textos. Eu vou seguir bem à risca a nossa lição. O pastor Douglas Batista escreveu muito bem e precisa lê-la algumas vezes para a gente ir absorvendo, né? E absorvendo é uma lição muito interessante e importante para a nossa vida. Ela mantém viva a esperança em nós da vida eterna, né? O Espírito Santo é o nosso penhor, é o selo, vamos falar disso hoje, que mantém viva a esperança em nós da glorificação, né? Do nosso alvo maior, que é Jesus Cristo, estar com Jesus Cristo. Vamos orar para iniciar essa lição e vamos discorrer sobre ela, e a oração é que seja de bênção para todos nós. Eu que já estudei para trazer aos irmãos a lição, já tem me abençoado muito. E espero que abençoe também muito a vida dos irmãos, que o Espírito Santo possa confirmar em vosso coração e multiplicar em vosso coração. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor eterno e poderoso, te louvamos pela oportunidade. Mais uma vez estamos aqui em tua casa para mais uma vez ministrarmos a lição da escola dominical e também pedimos a misericórdia do Senhor. Que o Senhor seja conosco nesta manhã, nos abençoe, os irmãos que estão assistindo, ouvindo, que possam ser impactados pela palavra do Senhor, que possamos guardar no nosso coração essa mensagem e sermos sempre avivados pela palavra do Senhor, avivados pelo Espírito Santo em nossas vidas, que possamos ter a esperança viva em nosso coração pela atuação do Espírito Santo e termos certeza da nossa filiação junto ao Pai através da obra do Espírito Santo. Meu Pai querido, nos dê graça, nos ajude, mais uma vez eu lhe peço, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Então, estamos na lição 11, como já disse, passamos por muitas lições. A lição 1 foi a lição introdutória, sobre a Trindade, praticamente. Lição 2, 3 e 4, sobre o Deus Pai. A lição 4, 5, 6 e 7, sobre o Filho, sobre Jesus. E a lição 8, 9 e 10, sobre o Espírito Santo. Passamos aqui pelas três pessoas da Trindade e daqui para frente vamos ver um pouco do relacionamento. Lição 11, o Pai e o Espírito Santo, que é a lição de hoje. Lição 12, o Filho e o Espírito. E a lição 13, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Então veja que temos lições preciosas pela frente ainda. E esse é uma revista para deixarmos bem guardadinha no lugar de fácil acesso para consultas. E os irmãos que puderam obter o livro, também uma preciosidade, um assunto com uma profundidade muito grande para nós. Então, a lição de hoje, o Pai e o Espírito Santo. Nosso texto áureo, ele traz, porque todos são guiados, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8 e 14. Então veja que o texto áureo já nos traz a mensagem direta, né? Romanos capítulo 8, vamos ler aqui na nossa leitura bíblica em classe, o texto é muito claro com relação a essa adoção, a filiação a Deus. E o versículo 14, ele já traz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então o Filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Então vejamos que nós somos filhos de Deus através do Espírito Santo. Ele faz essa filiação. Vamos ver aqui a adoção. Quem opera, né? Verdade prática, o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado,
confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Vamos ler de novo. Então veja que são muitos assuntos aqui, né? Nos liberta da escravidão do pecado, somos livres do pecado, porque aquele que peca é escravo do pecado. Ele confirma nossa filiação em Cristo, então ele mantém viva a chama, a esperança da nossa filiação. Somos filhos adotivos e ele mantém essa esperança em nós, porque ele confirma com o nosso coração, com o nosso espírito. Vamos ver isso. E nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Então temos, já que somos filhos, temos também uma herança. Então veja, essa sequência ela é maravilhosa, né? No primeiro tópico vamos ver aqui da onde nós saímos e onde nós estamos. E onde nós estamos, né? E vamos ver no segundo tópico que ele nos guia na nossa vida. E no terceiro tópico vamos ver a herança, o que nos aguarda. Então vejam que são assuntos muito preciosos. Nossa leitura bíblica em classe está em Romanos 8, do 12 ao 17, e Gálatas 4, do 1 ao 6. Então vamos ler nossos textos, versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne. Porque se vivemos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então veja que ele vai já deixando muito claro essa questão. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. O 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em termos, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Então recebemos, né, o espírito de adoção, fomos adotados por Deus, e nos dá condições de clamarmos Abba Pai. Quer dizer, Paizinho, é um modo carinhoso de chamar a Deus, né? É um modo carinhoso de chamar a Deus. Então, quando nós aceitamos a Jesus, através da obra do Espírito Santo, nascemos de novo, né? E então temos essa reconciliação com Deus e essa adoção, né? E o Espírito Santo opera isso em nós. E temos condições de chamar Deus de um modo muito íntimo, né? Que Abba Pai, ele traz esse ponto de vista de intimidade. O 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o que nós sentimos, a certeza que nós sentimos, vem do Espírito Santo. Que ele testifica, ele dá a certeza, ele vai nos informando que somos filhos de Deus e mantém acesa a esperança em nós. 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Então olha a sequência. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Também veremos isso aqui no terceiro tópico nosso, né? Então a sequência da nossa adoção. Agora Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai. Então alguém vai cuidando do menino, até chegar o momento oportuno que o pai determina. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vimos isso já com relação à encarnação de Jesus Cristo. Para quê? Para remir. Remir é comprar, pagar o preço dos que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então ele paga o preço por nós, ele nos compra, nos tira do mercado de escravos, que éramos, e agora nos traz para a sua casa. Como escravos? Não, como filhos, para adoção. Isso que o texto está dizendo, nos adota. E porque sois filhos de Deus, enviou a nossos corações o Espírito de seu Filho, que é o Espírito Santo, que clama, Abba Pai. Então veja, fomos adotados, trazidos para a casa de Deus, e agora o Espírito de Deus, Espírito de seu Filho, ele chama aí, que clama, Abba Pai. Então veja que lição, essa lição é maravilhosa, muito interessante, e que possamos guardar, né? E de novo, é importante lermos algumas vezes essa revista, essa lição,
para a gente ir associando, né? Ela é uma lição muito densa, tem muito assunto aqui para nós. A introdução, ela nos traz o seguinte: a ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Ele nos tira da escravidão do pecado, então veja, tira da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida. Essa é uma obra trinitária que nos transforma por completo da condenação à glória e da carne à glória eterna. Então estamos vendo aqui essa ação do Espírito Santo junto ao Pai, né? Não vamos estudar somente essa parte da teologia com relação à adoção, à filiação, à herança, mas nós estamos num assunto, numa revista que é sobre a Trindade. Então aqui nós estamos olhando essa questão da adoção operada pelo Espírito Santo juntamente com o Pai. Então é esse relacionamento que vamos encontrar aqui. E com essa ótica que temos que ver essa revista. Então não é somente um assunto sobre a adoção, mas é a adoção da junção ali, né? do crente, lógico, mas a junção dos conceitos do Pai e do Espírito Santo. Nessa lição veremos como o Pai e o Espírito agem conjuntamente para garantir nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus. Então essa frase aqui, ela é muito importante termos em mente. Porque na teologia sistemática, a gente vai estudar, a gente vê lá a adoção, né, estudando sobre isso. Mas aqui a ótica é com relação à Trindade, né? Então é um assunto, uma ótica um pouquinho diferente, né? Então temos que seguir nessa linha. Então temos 3 tópicos. O primeiro tópico, deixei na tela, o tópico o Espírito e as dádivas do Pai. E aí são 3 subtópicos. Da escravidão à filiação, então veja, de onde sai para onde estamos. Da rebeldia a filho legítimo. E das trevas à plenitude do Espírito. Então veja o contraste. O contraste que temos da nossa vida cristã. Como nós somos transformados. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele poderia somente nos dar a oportunidade de salvação e tudo bem, né? Mas não, ele nos dá muitas outras coisas juntamente com isso. E hoje aqui vamos entender um pouco mais algumas delas. Então o primeiro tópico nosso é o Espírito e as dádivas do Pai. O subtópico da escravidão à filiação. Vamos ler a revista, juntamente com ela alguns versículos, e vamos acompanhando e entendendo mais sobre esse assunto, tá? Então, a nossa lição diz o seguinte: se você tem sua lição, pegue na sua mão aí e vamos acompanhando. A Escritura revela que o salvo não vive sob o domínio do espírito de escravidão. O salvo, aquele que aceitou Jesus, não vive sob o domínio do espírito de escravidão, né? Aquele que não tem a Jesus vive no pecado, né? E quem vive no pecado, ele é escravo do pecado, a Bíblia diz. E como consequência do pecado, a Bíblia diz em Romanos, Paulo fala que o salário do pecado é a morte, né? Então há a morte espiritual, né? E no futuro a morte eterna, né? Então aquele que é salvo, ele não está nesse contexto, né? Não estamos no domínio da escravidão. Essa expressão grega, pneuma douleia, aponta para o estado de servidão, ao pecado e ao medo da punição, caracterizada a vida da conversão. Vamos ler aqui Gálatas capítulo 3, versículo 10, que Paulo fala o seguinte: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, tudo aquilo que está aqui, tudo aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, né? Então, essa é a condição pregressa, né, de quem não conhece a Jesus. Então, agora, Paulo aqui faz a lição traz essa comparação. A lei, embora santa, não pôde produzir liberdade. No tempo da lei, ali de Moisés, no Antigo Testamento, a lei ela mostrava, né, ela só
identificava o pecado, mas ela não tinha o poder para libertar do pecado. Né? Não tinha o poder para libertar do pecado. A lei a gente compara como um espelho. Né? O espelho ele nos mostra como estamos, mas não consegue pentear o cabelo ou fazer alguma outra coisa. Né? Ele somente mostra. Assim a lei ela mostra. Então a lei, embora santa, não pôde produzir liberdade. Ela revela o pecado, mas não concede poder para vencê-lo. Romanos 3:20 diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante deles pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então Paulo reconhece isso. Né? Então pela lei vem o conhecimento do pecado. Entretanto, agora na graça divina, o crente recebe o espírito de adoção. Está lá em Romanos 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção. Então agora nós passamos de antes estar no rudimento do mundo, e agora estamos na escravidão do pecado, né? E agora estamos recebemos o espírito de adoção. Essa frase grega, pneuma uitoseia, aponta para a nova identidade em Cristo, um vínculo de afeto e de perdão. Então agora em Jesus Cristo nós temos uma nova identidade. Imagina um escravo, né? Está no mercado de escravos. Aí ele é retirado do mercado de escravos e colocado numa casa. Agora naquela casa ele recebe a casa, pais, irmãos, né? Recebe a herança, vamos ver aqui depois, recebe benefícios e o nome. Né? Então ele passa a ter uma nova identidade agora. Agora a vida dele é diferente. Sai da escravidão para estar como filho. Gálatas 4, versículo 4 e 5 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, para comprar os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. Então agora, aqueles, no contexto ali, os judeus, né, estavam vivendo a época da lei, né, e vem Jesus Cristo, vive ali, morre, ressuscita, vem o Espírito Santo, agora é a época da graça, né, e ele vem confirmando isso em nós. Agora a filiação ela é completa. Então Paulo traz esse assunto para nós e nos mostra, né, que somos filhos de Deus. Não somos mais escravos, mas filhos. 1 João capítulo 3, versículo 1. 1 João 3 e 1. Deixa eu abrir aqui o texto para lermos. 1 João capítulo 3 e versículo 1. 3 e 1. Vejam quão grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Veja como é que o João ele é muito direto, né? É muito direto. 1 João 3 e 1, veja que com grande amor nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então quer dizer que nem todo mundo é filho de Deus? Não, não é. Né? Nem todo mundo é filho de Deus. Filhos de Deus são aqueles que aceitaram a Jesus e são nascidos de novo. E têm a operação do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo dentro de si. Então vejam que é um grande amor. Porque Deus poderia nos deixar para lá, né? Mas não, envia seu Filho, né? Jesus Cristo, que encarna, vive aqui, passa pelo que nós passamos também na sua vida. E ele então agora morre, morte de cruz, completa a sua obra, grita lá, está consumado, né? Está consumado, conclui a sua obra e envia o Espírito Santo para estar juntamente conosco. E aí é um grande amor, que agora somos chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus. Essa filiação nos livra do medo e do poder do pecado e nos convida à comunhão com o Pai. Então veja, a separação que havia entre nós e Deus, agora ela é tirada. Jesus Cristo abriu o caminho, né? Temos comunhão com Deus através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele habita em nós e nos proporciona essa comunhão. O Espírito Santo é tão maravilhoso porque é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? É ele quem nos dá o desejo de ler a Bíblia, o desejo de orar, o desejo de fazer a obra de Deus.
é Ele quem nos capacita a fazer a obra de Deus, né? É Ele quem nos enche de alegria, de gozo, e Ele está conosco como o selo, o penhor, né? Um adiantamento, vamos ver aqui depois, e Ele nos convence, né? Ele testifica em nós com relação à nossa filiação. Então veja que a obra do Espírito Santo ela é muito grande em nós, ela é grandiosa, precisamos cada vez mais entender isso e valorizar isso, né? E adorá-lo pelo que Ele tem feito por nós. Então, o primeiro subtópico nós vimos aqui, da escravidão à filiação. No segundo, vemos da rebeldia a filho legítimo. Da rebeldia a filho legítimo. Antes da regeneração, deixa eu mudar aqui a tela. Antes da regeneração, éramos espiritualmente rebeldes. Antes de nascer de novo, antes de aceitar Jesus Cristo, éramos rebeldes. Há um texto que diz que nós éramos inimigos de Deus. Então, olha a situação nossa. Olha a nossa condição. Então, 1 Coríntios 12, 2, diz assim: vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Então, era guiado pelos seus desejos, guiado pela nossa própria carnalidade. Então, nós éramos rebeldes, né? Espiritualmente rebeldes, desobedientes. Mas, por meio da graça, fomos transformados. E assim, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Essa declaração refere-se a uma nova posição espiritual e jurídica. Porque o termo que é usado na Bíblia é um termo que é usado no conceito jurídico. Então, nós somos adotados de maneira legítima. Jesus pagou o preço, de fato. Né? Os escravos eles eram comprados. E nós, escravos do pecado, estávamos no mercado, como escravos. Jesus nos compra, paga o preço. E Pedro fala que é o preço de sangue. Não foi com nada do que existe nesse mundo, mas com o preço de sangue, o sangue de Jesus Cristo. Então, nós temos agora, vamos ler João 1:12, que ele diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, a condição de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então vejam, meus irmãos, não são todos que são filhos de Deus. Aqui o que João fala, a todos quanto o receberam, o aceitaram. Aí Deus deu-lhes o poder, e aqueles que creem no seu nome. Então vejam que estamos agora numa nova posição, espiritualmente e jurídica. Então, legitimamente, somos filhos de Deus, porque fomos comprados pelo sangue de Jesus. O Espírito opera a adoção e confirma interiormente essa verdade, dando testemunho direto ao coração do crente. Então, quando Jesus fala aqui, eu vou subir, mas não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador. Então, ele está falando ali do Espírito Santo. Então, ele agora ele manda o Espírito Santo, que opera a adoção, somos filhos de Deus, e continuamente ele confirma dentro de nós que somos filhos de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. O qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Né? E ele confirma em nossos corações, vimos lá em Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo ele é enviado, meus irmãos, para estar conosco e em nós. Paulo fala lá em Coríntios 3,16. Não sabeis que o Espírito Santo de Deus ele habita em vós? Então ele está em nós. E testifica, dá o testemunho. E ele é enviado, e o Paulo usa o termo aqui, ele nos selou. Né? Ele nos selou. O selo aqui é algo para dar autenticidade a alguma coisa. Né? Para dar autenticidade. Ele nos marca, nos sela, nos dá garantia, mostra quem que é o dono. Esse é o selo. E o penhor que ele fala aqui é uma garantia. Alguém iria comprar alguma coisa muito cara. Queria pagar, não de imediato, mas depois.
Só que em vez de ele dar o dinheiro, ele fala, não, eu vou te dar um anel, vou te dar alguma coisa preciosa que eu tenho, que é uma garantia de que eu vou pagar aquela dívida. E aí quando ele pagar aquela dívida, ele pega de volta aquele penhor. Né? É como se fosse uma entrada ali. O Espírito Santo é essa garantia. O Espírito Santo em nós é a garantia de que o que Jesus falou é verdade. O Espírito Santo em nós é a garantia de que o que ele prometeu vai se cumprir. É a garantia de que do que ele falou que ele vai voltar, o Espírito Santo é a garantia. Então o Espírito Santo ele está em nós e atuando em nós como a garantia de que Jesus falou. Do plano que foi estabelecido, ele é a garantia em nós agora. É isso que esse texto quer dizer. Então nós estamos garantidos pelo que Jesus, pelo que Deus falou, através da ação do Espírito Santo em nossa vida. Do que ele faz em nós. E ele testifica, né? Ele testifica em nossos corações. Então veja como Deus ele é maravilhoso. E perfeito, né? E perfeito. Não ficamos órfãos de fato. Não ficamos abandonados de fato. Nós temos a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não estamos sozinhos. Vamos ver no segundo tópico que ele nos guia, nos dá orientação, nos dá direção, nos impulsiona. Ele nos chama, nos conclama, né? Ele nos dá a direção. Meus irmãos, Deus é maravilhoso e o plano é perfeito. Né? Perfeito. E o Espírito Santo agindo em nossas vidas é perfeito também. Precisamos ter a sensibilidade de ter da consciência, de buscar o Espírito Santo nas nossas vidas. Os privilégios dessa dádiva incluem o direito de chamar a Deus de Pai, pelo qual clamamos Abba Pai. Então veja o privilégio. Estávamos como inimigos de Deus, direcionados ao inferno. Aceitamos a Jesus e podemos nos achegar a Deus e chamá-lo de Pai ou Paizinho. Né? Um modo mais íntimo e querido de chamá-lo. Em que o aramaico, Abba é a forma carinhosa de papai. E indica que em Cristo temos íntimo e livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Em Cristo e através do Espírito Santo, nós temos um livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Não sei se os irmãos já se acostumaram a ouvir isso, a falar isso, é comum, mas para pensar um pouquinho no que isso quer dizer. Né? Podemos nos achegar a Deus. No Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, se achegava a Deus no Santo dos Santos, na festa do Yom Kippur. Passamos por isso em algumas das lições sobre a obra de Jesus Cristo. A obra do Filho, lição 7, se eu não me engano. E muito restrito, limitado. Né? Mas agora, meus irmãos, o que todos esperavam era a vinda do Messias, de Jesus Cristo, do Deus Todo-Poderoso. E agora, o Deus Todo-Poderoso, estamos vendo aqui que os três são Deus, um Deus que opera em total harmonia, e Deus está dentro de nós, atuando em nós. E ele nos ensina a orar. Paulo fala, nós sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ora por nós, meus irmãos. Precisamos valorizar, precisamos lembrar disso, viver isso em nossas vidas, porque Deus, ele é maravilhoso. Outro benefício do filho tornado legítimo é que ele se torna herdeiro de toda a riqueza do seu pai adotivo. A partir de agora, aceitamos a Jesus Cristo, somos herdeiros juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo. Vamos ver isso lá no terceiro tópico. Então passamos aqui, meus irmãos, pelo primeiro tópico, subtópico, da escravidão à filiação. O segundo, da rebeldia a filho legítimo. Terceiro, das trevas à plenitude do Espírito. Das trevas à plenitude do Espírito. No outro tempo, vivíamos em trevas espirituais. Efésios 5 e 8. As trevas simbolizam pecado e separação de Deus. Vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 13. Veja o que Paulo fala aqui. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do Filho do seu amor. Então, aqui, Paulo usa as palavras para mostrar essa questão de nos transportou. Então, ele nos tira, de fato, de um lugar, espiritualmente, de um reino das trevas, das potestades das trevas, e nos transporta para o reino do seu Filho, no qual, nesse reino agora, nós somos tratados como filhos.
Olha como isso é precioso para nós. Olha como isso muda a nossa forma de pensar com relação ao mundo. O mundo pode estar um caos. O mundo parece sem solução. O mundo parece tragédia em todos os sentidos. Caos financeiro, caos na justiça, caos na moral, caos se for citar aqui, vamos falar muitas coisas. Mas o mundo, a gente olha, está um caos em muitas coisas. Mas quando nós olhamos para aqueles que servem a Deus, por mais que sejamos inseridos nesse mundo, estamos aqui como forasteiros. E espiritualmente estamos vivendo no reino do Filho do seu amor e guiados pelo Espírito Santo. Então veja como a nossa vida, nós precisamos pensar na nossa vida. Nós estamos aqui pelas coisas materiais. Não vivemos aqui pelas coisas materiais. Vivemos aqui para fazer a obra de Deus e aguardar a volta de Jesus Cristo. Seguindo, a transição das trevas para a luz é um ato gracioso do Pai. Essa transição, essa mudança é um ato gracioso do Pai. Então ele nos chama, ele nos conclama, ele é Deus quem opera. O sinal dessa nova vida é a presença do Espírito. Porque sois filhos, Deus enviou nos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. O envio do Espírito é a prova da adoção do crente como filho legítimo. O Espírito é a prova. Por isso que ele é a garantia, né? Ele é o penhor, ele é o selo. Então, sou filho de Deus. Como que eu sei? Estou selado com o Espírito Santo. Ele testifica em mim que eu sou filho de Deus. Então, nós temos essa certeza, essa garantia. Vamos ler Romanos 8, do versículo 14 até o 16. Está na nossa leitura bíblica em classe. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, o qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo que opera isso em nós. Né? Então, mais uma vez, reforçando. A expressão Espírito de seu Filho aponta para a missão do Espírito em continuar a obra de Cristo. Né? Jesus fala, não vos deixarei órfãos, vou enviar outro Consolador. Outro Consolador é outro da mesma essência, mesma natureza, outro igual a mim, Jesus dizendo. Outro igual a mim. Então vem o Espírito Santo. Né? Inaugurado ali, sua descida em Atos capítulo 2, e depois segue, né? Atos dos Apóstolos, todo o potencial do Espírito Santo ali, manifestado nas pessoas, então nós vimos algo maravilhoso. Então é a continuidade, né? Por isso que fala o Espírito do seu Filho, né? Ele nos leva a esse entendimento, né? Da continuidade do trabalho de Jesus Cristo. E assim como Jesus orava Abba Pai, o crente é capacitado a ter comunhão com Deus. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, né? Vamos ler o texto de Marcos 14, 36. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, o seu sacrifício feito por nós, passamos das trevas para a plenitude do Espírito. Passamos da rebeldia a ser filho legítimo. Passamos da escravidão à filiação. E podemos orar diretamente ao Pai. Mas não só isso, nós podemos orar direto ao Pai igual Jesus orava. Então, olha Marcos 14, 36. E disse Jesus, Abba Pai, todas as coisas te são possíveis. Então Jesus orava, Abba Pai. E agora, através do Espírito Santo, nós podemos orar como Jesus orava. Então pensem como isso é algo precioso. Nós somos capacitados a ter comunhão com Deus e chamá-lo de Paizinho, Abba Pai. Aquele que andava em trevas e ignorância espiritual, agora vive em plena luz, guiado pelo Espírito. Então, olha a mudança, olha a transformação, olha o tanto que muda na nossa vida, meus irmãos. A gente acostuma ser crente e acha que isso é muito normal e comum, mas olha o que mudou na nossa vida. Olha o tanto de coisa que nós temos direito, o tanto de coisa que Deus fez por nós, que muitas vezes nós não sabíamos, não tinha noção disso. Ser crente não é estar na igreja, ser crente é ser filho de Deus. É ter comunhão com Deus, que antes estávamos separados dele.
Vivíamos em trevas, agora fomos transportados para o reino do seu Filho, Jesus Cristo. E o Espírito Santo dentro de nós manifestando e atuando tudo isso, nos direcionando. Então olha como é maravilhoso a ser crente e ter esse conhecimento. A sinopse desse primeiro tópico: o Espírito Santo nos liberta da escravidão e confirma a nossa filiação em Cristo. Então o fato de ele estar confirmando em nós já é algo muito interessante. Muito interessante. Já nos traz certeza de que nós somos salvos, certeza que estamos juntamente com Deus, certeza. Né? Agora, nesse final do tópico, nós vimos que saímos das trevas, de uma ignorância espiritual, agora vivemos em plena luz, guiado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito. Ele nos guia, ele nos impulsiona. E tem um texto aqui na revista de mestre, um auxílio bibliográfico, que ele faz de um comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal. Ele coloca assim: guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo vive dentro de um verdadeiro Filho de Deus e seguidor de Cristo para ajudá-lo a pensar, falar e agir em conformidade com os mandamentos, princípios, instruções, diretrizes, padrões, normas, exemplos da palavra de Deus. Então veja, o Espírito Santo nos auxilia a pensar, falar e agir em concordância com a palavra de Deus. A gente aceita Jesus, começa a orar, começa a ler a Bíblia, nossos pensamentos vão ficando diferentes, nossas intenções vão ficando diferentes, nossas atitudes vão ficando diferentes. Isso é ação do Espírito Santo em nós. Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, ele fala do fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É a manifestação do Espírito em nós. Amor, paz, magnanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio e algumas outras. É a manifestação do Espírito Santo em nós. Então, ele habita em nós e ele agora trabalha dentro de nós, para que sejamos melhores e estarmos em conformidade com a palavra de Deus. Ainda o texto diz, ele guia basicamente por meio de impulsos internos. Isto é, desejos, motivações e inspirações dentro do espírito de uma pessoa. Quando você está em algum lugar, ou na sua casa, você sente um desejo de orar, é o Espírito Santo. Você sente um desejo de ler a Bíblia, é o Espírito Santo. Às vezes, naqueles dias que você está cansado, não quer vir na igreja de jeito nenhum, mas daquela vontade de vir na igreja, é o Espírito Santo te impulsionando, te dando desejo, te dando impulsos. Às vezes ele te impulsiona a falar algo para alguém, te impulsiona a abraçar alguém, te impulsiona a fazer alguma coisa, e é ele te impulsionando, mexendo nos seus desejos, motivações e inspirações. Ele trabalha dentro de nós, para que sejamos alinhados com a palavra de Deus e que seja feita a vontade de Deus. Né? Então veja aqui, façamos a vontade de Deus através da obra do Espírito Santo em nós. Então veja aqui como a Trindade está totalmente interligada, totalmente trabalha em harmonia, não há nenhuma restrição, desavença. A Trindade é maravilhosa, maravilhosa, e atua em nós. E por nós. Então, vemos aqui, no segundo tópico, primeiro subtópico, nós vamos ver o seguinte: os filhos são guiados pelo Espírito. E aqui nós teremos 3 subtópicos. Então teremos primeiro subtópico. Os filhos são guiados pelo Espírito. O Espírito opera a mortificação da carne e o Espírito age conforme o plano do Pai. Então vejamos também que são coisas maravilhosas. Os filhos são guiados pelo Espírito. Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é a filiação nominal, mas uma vida conduzida pelo Espírito. Veja, não é somente ter nome, mas é a condução pelo Espírito. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14. O verbo guiados está no tempo presente, passivo, indicando que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito, como alguém que é levado pela mão. Olha que texto claro e direto. Devemos ser guiados pelo Espírito. Quer dizer que
os crentes são continuamente orientados pelo Espírito. Continuamente. Toda hora, todo momento, orientados pelo Espírito. Como alguém que é guiado pela mão. Né? Quem tem filho pequeno ou já teve, sabe que as crianças precisam ser guiadas pela mão. Para atravessar a rua, para muitas outras coisas. Tem que catar na mãozinha e guiar. O Espírito Santo é mais ou menos dessa forma. Ele segura nossa mão e vai nos guiando. Coisas que a gente fazia antes e agora aceitou Jesus, não faz mais. Né? Porque o Espírito Santo vai guiando aonde ele vai. Né? E coisas que ele não fazia, agora ele tem que fazer, o Espírito Santo vai guiando também para onde ele deve ir, deve fazer. Então o Espírito Santo ele guia. Essa direção do Espírito se opõe à inclinação da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Aí Paulo fala: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos desordenados da carne, as concupiscências da carne. Então percebam que aqui há são coisas opostas, totalmente opostas. Andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então andar em espírito, ser cheio do espírito, andar em espírito andar na direção do Espírito, ser guiado pelo Espírito, ler a Bíblia, orar, jejuar, estar em comunhão com Deus, e assim seremos guiados pelo Espírito. E dessa forma não cumpriremos os desejos da carne. Agora, se eu não pratico nada dos exercícios espirituais, aí fica difícil. Se não andar em Espírito, vai cumprir os desejos da carne. Então, se você está numa luta, tem lutas constantes com desejos pecaminosos seus, você só vai vencer isso se você andar em espírito. Se você não andar em espírito, não tem como. Então, como é que eu faço isso? Começa a ler a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. Ore todos os dias. Faça um cronograma de jejum. Toda quarta-feira eu vou jejuar. Toda segunda, quarta, sexta eu vou jejuar. Não, todo domingo eu vou jejuar. Faça um cronograma de jejuns. Organize a sua vida para que você consiga ter a prática dos exercícios espirituais. Esteja na igreja. Também é uma prática no exercício espiritual. Esteja na igreja. Né? Tenha comunhão com os irmãos. O pastor Sisak, nosso pastor presidente, sempre nos orienta a isso. Ele fala isso constantemente. Né? Até entrar na cabeça da gente. Né? Então, esteja na igreja. Comunhão com os irmãos. Estar aqui presente, se você puder. Logicamente, né, pessoas que têm as suas debilitações, dificuldades, não podem aí, mas se pode, esteja presente. Então, só vai vencer a carne aquele que viver cheio do Espírito Santo. Aquele que for guiado, andar em Espírito Santo. É o que Paulo fala em Gálatas 5,16. Digo, porém, andar em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Tal orientação não é forçada, mas fruto da habitação do Espírito no coração regenerado. O Espírito habita em nós. Como filhos, não fomos deixados órfãos. O Espírito aponta a direção e anda conosco no caminho. Ele está em nós. Né? Então, vejamos aqui, 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Percebem a profundidade desse texto? Nosso corpo é templo do Espírito, que é o Espírito que habita em nós, que vem de Deus, e que daí nós não somos de nós mesmos. Nossas vontades, nossos desejos agora devem ser governados pelo Espírito Santo. E aí eu volto no texto anterior. Andar em espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Mas eu não consigo viver plenamente como um cristão. Então você precisa ler mais a Bíblia, orar mais, estar mais na igreja, ouvir mais a palavra de Deus, que aí os seus comportamentos vão sendo moldados e transformados pelo Espírito Santo. Precisamos pensar nisso, porque ele habita em nós. Se você aceitou Jesus Cristo, ele já habita em você. Agora ele vai trabalhar na sua vida. O Espírito opera a mortificação da carne. O segundo subtópico. A Bíblia apresenta a mortificação da carne como um princípio da vida cristã. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então veja,
se pelo Espírito, né? Espírito com E maiúsculo, se pelo Espírito Santo mortificares as obras do corpo, vivereis. O termo mortificares significa fazer morrer, sufocar algo até que perca a sua força. Diz respeito à necessidade de o crente subjugar os desejos pecaminosos. Nós estamos livres do pecado. Se vacilarmos, iremos pecar. Mas João disse, né? Se confessarmos, ele é fiel, Jesus é fiel para perdoar os pecados. Mas não vivemos no pecado, não vivemos pecando, né? Então aqui precisamos mortificar a carne, né? Mortificar esses desejos. E aí eles vão perdendo a força pela falta da prática, né? A gente não vai fazendo mais, vai perdendo aquele desejo, aquela vontade de fazer, e vamos sendo libertos daquele maldito pecado, né? Que tanto atormenta. Então precisamos aqui ir subjugando. E aí, com a ajuda do Espírito Santo, como eu já venho falando aqui, o texto afirma que é pelo Espírito que essa obra é realizada. É por ele opera em nós. A justificação, a santificação, ele opera em nós tudo isso. Então é por ele. Ele é o agente divino que capacita o salvo a vencer a carne. Porém, quando começa a falar tanto assim, parece que é só uma ação do Espírito Santo e nós vamos ficar assim, não, você tem Jesus, agora eu preciso ser transformado, preciso do nada ser transformado, né? Mas é um processo. Porém, o papel do crente não é ser passivo, não é ser passivo nesse processo. O crente tem que querer, tem que lutar, tem que batalhar. Nós vamos nos esforçando no dia a dia nosso, batalhando, e o Espírito Santo vai trabalhando em nós, em tudo isso, então eu preciso também ter a minha parte de esforço. Então, tem alguns textos aqui, que nosso autor traz. Devemos andar em espírito, já vimos aqui. Andar em espírito é uma ação nossa. Eu tenho que escolher, eu tenho que querer, eu tenho que fazer isso daí, eu tenho que ir atrás. Eu tenho que acordar mais cedo para ler a Bíblia. Eu tenho que me esforçar para orar. Eu tenho que me esforçar. O desejo vem dele, a vontade vem dele. Mas eu tenho que fazer, né? E aí ele vai operando. Então veja que é um trabalho conjunto. Devemos nos despir do velho homem. Efésios capítulo 4, versículo 22, ele fala o seguinte: e quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então o que Paulo fala aqui, que devemos abandonar as práticas passadas. Abandonar as práticas passadas. Isso parte de nós. Crucificar a carne. Gálatas 5, e versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e contaminações e concupiscências. Então também nós precisamos ir nesse processo de sufocar aquele pecado que nos atormenta, né? Deixando de fazê-lo, deixando de praticar, passando longe dele, né? Então precisamos ir vencendo. Lógico que não estamos sozinhos, é com a ação do Espírito Santo. Então veja que trabalhamos juntos, né? E nos santificar diariamente. Então, todos os dias. Colossenses 3 e 5 fala o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Então, Paulo lista algumas coisas e ele traz a mensagem: mortificai. Quer dizer, vocês precisam trabalhar nisso também. A parte interior, a parte espiritual, quem faz é o Espírito Santo, que vai vir de dentro para fora, né? Ele vai estar trabalhando nisso em nós. Mas nós precisamos também fazer nosso papel e não ser passivos nesse processo. Imagina alguém que era alcoólatra, né? Era alcoólatra, vivia num bar bebendo e alcoólatra. Ele se converte. Logicamente que agora ele não pode mais passar na frente do bar todos os dias, não pode ficar lá dentro gastando tempo. Por quê? Ele vai estar atraindo o desejo de novo para si, né? Então uma parte dele é que ele vai se desviando. A Bíblia fala, né, para fugir da aparência do mal, né? Agora ele começa a orar, começa a ler a Bíblia, estar na igreja, vai se afastando do mal. Então aí é uma ação que ele está fazendo, que o Espírito vai se aproximando de Deus e vai fortalecendo as suas obras espirituais. E o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida. A ação do Espírito Santo não apenas mostra o erro, mas transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado.
Ele nos dá força para vencer. Nos dá força. Paulo fala lá em Coríntios que não veio sobre vós tentação da qual não podeis suportar. Mas Deus é fiel, que dá juntamente com ela vem o escape. Então Deus, ele prova, né? As tentações vêm, mas através do Espírito Santo nós temos força para conseguir vencer, para conseguir passar por isso. Terceiro subtópico, o Espírito Santo age conforme o plano do Pai. O plano de redenção é uma obra trinitária. Vinda à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Vimos esse texto. Esse texto enfatiza que o Pai enviou o Filho na plenitude dos tempos, quer dizer, no tempo certo, no tempo ideal, isto é, no tempo escolhido por Deus. O Filho foi enviado para o resgate dos pecadores. Já vimos isso daqui em lições passadas. A lição 7, a obra do Filho. E o Espírito é para nos transformar em filhos legítimos. Desse modo, o Pai é o autor do plano da salvação, o Filho é o executor do plano da redenção e o Espírito Santo é o aplicador da adoção. Então veja, a Trindade atuando conjuntamente. Essa verdade revela a perfeita harmonia na Santíssima Trindade. Então, em todo o plano da salvação, nós vemos a Trindade atuante. Com papéis diferentes, meus irmãos. Papéis diferentes e muito importante para todos nós. Agora, para o nosso terceiro tópico, a Trindade nos conduz à herança eterna. No comecinho eu falei que deveríamos ler essa revista várias vezes, então veja aqui que eu estou lendo a lição, e os irmãos reparem, é bom os irmãos que têm a revista ler mais algumas vezes com os textos, porque é muito enriquecedor, é muito importante, vai fortalecendo o nosso coração. A Trindade nos conduz à herança eterna. A Trindade nos conduz à herança eterna. São 3 subtópicos: herdeiros de Deus por adoção, co-herdeiros de Cristo por filiação, o Pai administra o tempo da herança. Na lição agora, a doutrina da herança é inseparável da adoção. Paulo apresenta um dos benefícios da filiação. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Aqui é uma lógica, né, muito clara, muito simples. Se somos filhos, somos logo herdeiros. No contexto ali daquela época de Roma, imagina um casal que tem posses e não tem filhos. Não tem filhos. Então eles não têm para quem passar aquela herança. O que eles fazem? Eles adotam, né, uma criança para dar-lhe o nome e, consequentemente, a filiação e a herança. O que Deus fez por nós foi isso, né? Já falei aqui outras vezes, mas nos tirou do mercado de escravos, nos comprou, pagou o preço, sendo nós inimigos de Deus, nos transportou para o reino de seu Filho, por amor, de amor, e nos dá herança. Nós somos filhos de Deus, logo herdeiros. Herdeiros de Deus, o termo herdeiro é utilizado no contexto legal para indicar que os adotados passam a ter pleno direito sobre os bens do Pai. Os adotados passam a ter pleno direito sobre os bens do Pai. Então veja como é maravilhoso. Essa herança não é mérito, mas é recebida por adoção graciosa. Não é mérito, nós não merecíamos, nós não merecemos, nós não temos condições de comprar, de pagar, mas Ele nos comprou, pagou com o sangue de Jesus Cristo, nos fez filhos e nos dá herança. Paulo fala que somos salvos não por méritos humanos, mas salvos pela graça. Ele fala, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então vem de Deus, né? É uma adoção graciosa. É uma obra trinitária perfeita. O Pai planeja e garante a herança. O Filho a conquista na cruz. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, veja que fomos comprados por um preço altíssimo, preço de sangue,
preço de Jesus, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que Deus que se encarnou, viveu aqui de maneira perfeita, e morreu em nosso lugar, se entregou por nós, derramou todo o seu sangue por nós e pagou o preço. E nos resgatou, nos redimiu. Então o Pai planeja e garante a herança, o Filho conquista na cruz, paga o preço, e o Espírito é a garantia dessa herança. O Espírito é a garantia dessa herança. Garantia. Efésios 1, capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes essa palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Selados. Um selo de garantia, de propriedade, de autenticidade. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Então vejamos que o Espírito Santo, ele é a nossa garantia. Garantia. Se você tem o Espírito Santo aí, ele é a garantia da salvação. Ele é a garantia de que Deus nos fez filhos. Ele opera isso em nós. A herança inclui as bênçãos já recebidas, entre elas a salvação e a justificação. Então veja que coisa maravilhosa. A herança há uma herança futura, mas já há bênçãos que já recebemos. Já recebemos. Vamos ler Romanos capítulo 5 e versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Somos declarados justos diante de Deus. Antes éramos inimigos, mas agora somos declarados justos. E Ele opera isso em nós. Efésios capítulo 2 e versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então pela graça sois salvos. Então nós recebemos a salvação. E a salvação tem aquela questão do já, né, e ainda não. Então estamos salvos? Sim. Mas estamos totalmente salvos desse mundo? Não. Então em nós temos a salvação garantida. Mas ela vai ser 100% completada quando Jesus voltar ou quando nós morrermos. Quando nós peregrinarmos aqui, somos considerados salvos. Salvos em Cristo Jesus. Né? Mas estamos peregrinando ainda. Vamos estar, a salvação ainda não, né? Quase lá, quando a trombeta soar ou nós partirmos de maneira aí, através da morte. Né? Então, e também há as promessas futuras, como a vida eterna e a glorificação que teremos no nosso corpo. Então temos promessas, meus irmãos. Somos herdeiros, né? Herdeiros, já recebemos algumas coisas que vimos aqui e outras ainda por receber. Segundo o subtópico, cordeiros de Cristo por filiação. A filiação nos associa ao Filho primogênito, como co-herdeiros de Cristo. Essa frase significa que compartilhamos com Ele a mesma herança. Então temos a mesma herança que Jesus Cristo. Jesus Cristo é chamado de o Filho de Deus. O Filho de Deus. Então se o Filho tem uma herança, nós somos agora co-herdeiros juntamente com Cristo. A herança que Ele tem, nós também temos. Veja que algo tremendo. E o tanto do amor que Deus tem derramado por nós, entregue por nós. Né? Porque não precisaria fazer isso, mas Deus o fez. O Filho reparte com seus irmãos redimidos aquilo que recebeu como herança eterna. Essa herança não é de posses materiais, mas é gloriosa, incorruptível e incontaminável. Porém, ser co-herdeiro de Cristo não significa apenas desfrutar de glória, mas também participar de seus sofrimentos. Então veja que, assim como Cristo sofreu, nós também passaremos por sofrimento. Então essa herança em Cristo também tem esse aspecto. Isso confirma que a vida revela que essas aflições têm propósito eterno. Romanos 8,18, Paulo fala assim, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de nós ser revelada. Então vejam, meus irmãos, que as aflições que nós vivemos aqui, que passamos aqui como cristãos, têm um propósito eterno. Um propósito eterno. E a semelhança de Cristo passou por aflições e foi glorificado, nós também passaremos por aflições e também seremos glorificados. Nosso chamado não é apenas para ser salvo, mas para ser moldado conforme o Filho
Isso inclui as marcas da cruz, Gálatas 6,17. Então vejamos que aqui nós somos moldados à medida de Cristo. E para isso o sofrimento faz parte. O sofrimento faz parte. Né? Nós crescemos muito mais nos momentos difíceis do que nos momentos fáceis. Crescemos muito mais no sofrimento do que nas alegrias. Percebe isso? Se você não percebeu ainda, preste atenção. Né? Nós crescemos nesse processo. E aqui o propósito é que sejamos a imagem de Jesus. Sejamos moldados à imagem do Filho. Porque Jesus é a referência. Jesus ele é a medida. Jesus ele é o padrão. Né? E nós como cristãos, precisamos nos parecer com Ele, né? Em tudo. E nosso terceiro subtópico, partindo para o final, o pai administra o tempo da herança. Paulo descreve a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo. Todo o tempo que o herdeiro é menino está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Gálatas 4, 1 e 2. Essa metáfora ilustra o período da antiga aliança, em que Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança. E indica que o Pai Celestial é quem administra o momento do acesso à posse à herança. Então o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Quando receberemos a herança? O tempo é de Deus. Então ele é quem administra esse momento. Ele tem o controle do tempo oportuno e exato, do grego kairos. Não só para o advento do Messias, mas também para a outorga das promessas da herança eterna na vida de cada crente. Portanto, o crente deve confiar que Deus sabe o tempo certo para conceder cada porção de sua promessa a cada um de seus filhos. Então vejamos que Deus aqui está no controle de tudo. Né? Está no controle e o Espírito Santo atuando em nossas vidas. Então veja, meus irmãos, que lição maravilhosa, que lição preciosa, que lição poderosa, que lição esclarecedora, que lição que nos abre os olhos, que aquece o coração, que ilumina a nossa mente, que nos desperta, que possamos estar conscientes da nossa posição como filhos diante de Deus. Que o Espírito Santo é a garantia, ele está em nós, operando isso. Tenhamos essa consciência. Nossa conclusão? O Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. O Espírito nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo, habita em nós, orienta e santifica o crente. O Espírito Santo é maravilhoso. A igreja deve viver sob essa consciência. Pertencemos ao Pai, guiados pelo Espírito, glorificando ao Filho, Jesus Cristo. Meus irmãos, que lição tremenda. Que lição tremenda. Eu fiquei muito feliz de poder estudar, para poder trazer aos irmãos, né, a lição. Porque a gente estuda para ensinar, a gente tem que estudar mais, né? Então a gente aprende um pouco mais. Traz para nós despertamento, possamos ser despertados para essa realidade espiritual. Nós somos filhos de Deus, e que o Espírito Santo testifique em nós, e opera em nós, manifesta em nós, somos guiados pelo Espírito, para a glória de Deus. Meus irmãos, Deus abençoe, em nome de Jesus, vamos orar para encerrar, que o Senhor Deus possa lhe abençoar grandemente a sua vida. Oremos. Nosso Deus é nosso Pai, Senhor eterno e poderoso, te louvamos, agradecemos por essa oportunidade, por termos visto aqui os privilégios que nós temos em Cristo. Pelo privilégio de termos o Espírito Santo em nós, vivendo, habitando em nós, nos guiando, nos fortalecendo, nos direcionando, animando, fortalecendo, nos confirmando que somos filhos de Deus e temos herança juntamente com Jesus Cristo, sendo cordeiros de Jesus Cristo. Meu Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, poderoso, bendito é o nome do Senhor. Nos despede em paz. Abençoa os irmãos que assistiram essa aula, que estiveram conosco nesse momento, aqueles que ouviram, não puderam estar presentes na igreja, mas que estão assistindo de maneira online. Abençoa, dai graça. Eu lhe peço, já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus.